Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Fala, galera! Aliás, é um podcast, não uma ligação, então escuta, galera! Bruno, por que a gente está aqui e qual que é a pergunta de hoje? Na pergunta de hoje a gente vai tentar responder o que é um podcast, para que serve isso daí e por que a gente está aqui fazendo um. Beleza, quer explicar o que é um podcast? Vamos lá. Eu imagino que as pessoas saibam porque elas estão ouvindo um podcast. Exatamente. Mas é sempre bom introduzir. Eu tava pensando sobre isso, eu gosto muito de introduzir o tema, no famoso começar pelo começo, mas eu tava pensando que explicar um podcast pra quem tá ouvindo é como entrar numa sala de cinema e explicar pras pessoas como é que funciona um filme. O cara vai te dizer, pô, eu tô aqui pra assistir um filme. Ou ligar pra alguém e perguntar, sabe como é que funciona um telefone? Acabei de atender um. Mas enfim, eu tava pensando também no meu caso, quando eu comecei a escutar podcast, eu não sabia muito bem o que era, alguém me mandou um link, eu botei pra tocar. Então, de repente, a gente pega alguém aí que não sabe muito bem, ou quem sabe também, talvez a gente traga um pouco mais de informação. Então vamos lá. O podcast, eu vou traçar um paralelo com um programa de rádio. Ele é semelhante a um programa de rádio no sentido de que ele é um programa que as pessoas escutam, tá? Normalmente ele não vem acompanhado de imagem, ele é só o som. Assim como um programa de rádio, ele tem uma certa frequência, que pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser diário, e ele pode ser feito por uma pessoa ou por um grupo, né? Uma conversa. Então ele é bem semelhante ao programa de rádio nesse sentido. Ele é diferente do programa de rádio no sentido de que ele costuma ser distribuído online, né, pela internet, e não pelo rádio, e ele pode ser produzido por qualquer um, digamos assim. Por exemplo, nós aqui, a gente não está sendo pago por uma rádio, por uma emissora, e a gente decidiu fazer um podcast e a gente está fazendo. Então, por causa disso, voltando no paralelo, ele é muito mais flexível. A gente pode definir a frequência que a gente quer, a gente pode definir a duração, e a gente pode mudar isso à medida que a gente vai fazendo. Então, daqui a pouco o nosso podcast é semanal, mas de repente virou mensal. Ele tinha 45 minutos, agora ele tem 1 hora. Então ele é semelhante ao programa de rádio, mas nem tanto. E a principal diferença, digamos assim, que é porque ele pode ser feito por amadores e não necessariamente por profissionais, né? Exato, ele tem sempre essa natureza extremamente descentralizada, típico da internet, que assim como no YouTube qualquer um pode criar um canal e começar a falar qualquer bobagem lá, a gente começa a falar qualquer bobagem aqui em áudio. Exatamente. Mas para começar, e talvez para começar esse assunto, por que a gente decidiu fazer um podcast? Porque eu lembro que isso começou de uma zoeira, talvez, de anos atrás, lá na faculdade ainda. Cara, tu sabe que a gente falava de criar alguma coisa, eu não sei por que no fim das contas a gente decidiu fazer de uma semana pra outra. Eu vou tentar responder a tua pergunta de uma semana pra outra, exatamente. A gente começou a testar semana passada e agora a gente tá gravando. Eu vou tentar responder a tua pergunta, mas primeiro eu queria comentar que quando eu fui dar uma pesquisada pra pegar os termos técnicos pra falar aqui, tinha uma seção sobre o podcast que dizia por que alguém faz um podcast. E aí na lista tinha coisas do tipo expressar uma opinião política, por paixão, pra aumentar a visibilidade profissional. Eu pensei, caramba, não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. Tipo, por que a gente tá fazendo? Aí eu fui pro bom e velho Facebook e comecei a catar vários posts nossos. E eu vou te falar alguns fatos, assim, e aí tu chega à conclusão de por que a gente tá fazendo isso. A gente se conheceu em 2011. Tô com medo, mas tudo bem. Não, vai ser bem leve. A gente se conheceu em 2011, tá? Em maio de 2011 a gente teve a nossa primeira troca de informações online, eu te passando um link que não existe mais. Eu tentei ver o que era, não consegui. Em agosto de 2011 a gente fez um trailer para um filme que nunca existiu, chamado Onde Está Ricardo. Em novembro desse mesmo ano a gente viajou para Buenos Aires e a gente falou que a gente ia fazer isso mais vezes e nunca mais fez. Em dezembro de 2011 a gente tirou uma foto com o Papai Noel, que não tem nada a ver com o resto, mas eu gosto muito dessa foto. E no final do ano a gente apresentou nosso primeiro grande projeto na faculdade, que era o teasing para um aplicativo chamado Stalker, que a gente jurou que ia fazer e nunca fez. Em 2012, em abril, a gente foi num estúdio de fotos, tirou várias fotos e criou uma capa para um álbum de música que a gente nunca gravou. Mais tarde, naquele ano, 2012, a gente fez um curso de francês e falou em fazer um filme em francês e nunca fez. Em agosto de 2012, a gente participou de um negócio chamado Super Brainstorm, que não saiu nada de lá. Inclusive, a foto que eu achei muito engraçada, parece que o nosso professor tá chorando no fundo, devia ter várias ideias horríveis. Em setembro de 2012, a gente falou que ia fazer um vlog de culinária. A gente chegou a cozinhar uma vez juntos, mas a gente nunca fez nada. E daí de 2013... Por que será que a gente não fez? E daí de 2013 até hoje a gente não fez absolutamente nada. Então, quer dizer, a gente falou que ia fazer um filme, a gente falou que ia fazer um álbum de música, um vlog, e a gente nunca fez nada. E aí, finalmente, eu então... Por quê? Me explica. Porque a gente tem o espírito empreendedor e a gente leva muito a sério o fail fast. A gente
falha nas nossas ideias antes de começar. A gente falha no 0, não é no 1, assim, a gente falha... Isso, aí a gente tem várias ideias e talvez essa seja a que vai dar certo, depois de tantas falhas. Eu acho que assim, eu sou a favor de tentar, mas eu vejo bastante razão no que tu tá falando. Eu acho que essa ideia faz bem mais sentido que as outras. Produzir um filme chamado Onde Está Ricardo, eu não acredito que ia trazer muito sucesso pra nós, assim, por exemplo. Mas aí tem a questão, foi uma questão de timing, né? Porque a gente sempre tem essas ideias, e aí o podcast foi uma dessas ideias, só que a gente calhou de ter essa ideia agora, que é um momento, digamos assim, propício, né? E aí tu deu uma pesquisada aí e decidiu que a gente tocasse isso daí. De repente tu pode falar um pouco mais sobre o porquê de eu estar citando que esse momento é mais propício para podcast. Com certeza. Na verdade, eu sempre gostei muito de podcast. Eu acho que é a minha mídia favorita. Principalmente eu gosto muito de áudio e que é um negócio que tu pode fazer enquanto faz outras coisas, que eu acho que acaba valorizando outras coisas que tu faz. Tu pode fazer enquanto tá limpando a casa, enquanto tá arrumando o quarto, qualquer outra coisa. Há pelo menos uns 5 ou 6 anos tem essa piada, pelo menos nos podcasts brasileiros, de que esse é o ano do podcast no Brasil. Esse é o ano que o podcast vai deslanchar e vai dominar o mercado brasileiro. E aí sempre não dá em nada. Mas a gente vê todo ano notícias que mostram que o podcast realmente está crescendo muito. Principalmente se a gente olhar para o Spotify nos últimos anos. Só nos últimos anos eles fizeram alguns movimentos de mercado que a gente tem registro. Desde 2017 eles têm comprado várias empresas do segmento. Então tem a Gimlet Media, que é uma produtora de podcasts. Eles compraram o Soundtrap, que é uma ferramenta para editar músicas e também podcasts. Eles têm o Anchor FM, que é uma ferramenta para distribuir podcasts. Eles compraram o Parcast também no ano passado. Então, eles estão fazendo vários movimentos para comprar serviços e ferramentas que facilitem tanto a criação quanto a distribuição. Então, eles certamente veem no podcast um potencial de mercado muito grande. E no Brasil, especificamente, eles fizeram toda uma campanha publicitária voltada para podcasts e uma especificamente para quando o Nerdcast, que é o maior podcast em audiência hoje no Brasil, quando o Nerdcast entrou no Spotify. Então, eles fizeram outdoors, anúncios no metrô, etc., para mostrar o tamanho que tem e a importância para eles de estar nesse mercado, de ter esse público. E não só eles, a gente vê também o Google. A Apple começou lá atrás, ainda na época do iPod, daí que vem o nome podcast, por causa do iPod. Então eles desde lá já investem um pouco nisso. E aí tem um investimento que eu sempre achei muito interessante, que foi em 2018, se não me engano, quando um grupo que é formado pela NPR, o This American Life e algumas outras rádios americanas, eles se juntaram para comprar o Pocket Casts, que é também uma ferramenta de distribuição de podcasts. E são talvez esses produtores alguns dos mais responsáveis pelo crescimento do podcast nos últimos anos. Eles criam o This American Life, entre eles, o Serial e o Radiolab, que são talvez 3 dos maiores podcasts do mundo. Então é legal ver também que tem grupos independentes, não só grandes empresas de tecnologia que estão fazendo esses movimentos. Legal, o mercado tá andando pra frente, né, com certeza. Isso aí, qualquer dado que a gente pega, a gente consegue ver isso. Um dado bem interessante que eu achei também foi que demorou bastante pra deslanchar, assim, para ir de 0 downloads no começo, quando o primeiro podcast foi lançado, até 1 bilhão, é bastante, né? 1 bilhão de downloads de podcast, mas demorou 8 anos para isso acontecer. Então, quer dizer, os primeiros anos do podcast, ele não chegou estourando tudo, assim, né? Demorou 8 anos para dar 1 bilhão. Agora, nos 5 anos seguintes a esses 8, já tiveram 50 bilhões de downloads. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, 1 bilhão em 8 anos para 50 bilhões em 5, né? Então, com certeza está crescendo muito em volume, crescendo em qualidade, em opção, lógico, isso é consequência do mercado estar crescendo, mas ele está, sim, crescendo bastante em volume, né? E eu também encontrei um dado bem interessante que diz que mais de 500 mil podcasts existem. Então a gente não vai poder se achar os legaizões por ter um podcast, porque existem mais de 500 mil no mundo no momento. E um último dado que eu gostaria de acrescentar, que esse é mais por diversão mesmo, eu descobri que o podcast mais lucrativo do mundo faz cerca de $100 mil por episódio. A gente no momento faz 0, mas eu acho que a gente tá no caminho certo. A gente tá bem, porque por um lado a gente não tá investindo nada, então a gente não tá lucrando em números negativos e perdendo dinheiro. Investindo tempo, que é o bem mais precioso, mas de fato tem dinheiro. Mas eu acho que esse fato de ter 500 mil podcasts é uma das coisas mais legais do podcast, porque realmente qualquer um, tipo 2 gurizão aqui que estão cada um no seu quarto, podem gravar um podcast e colocar isso no mundo, sabe? Então é muito fácil para qualquer um participar e se tornar um criador de conteúdo, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu vi um dado parecido com esse, que para cada podcast tem 8 ou 9 canais no YouTube. Então, por mais que seja algo gigante,
em comparação com criar canais no YouTube, ainda é um negócio pequeno. Eu tenho um canal no YouTube, eu tô nesse dado aí, eu tô jogando pros dois times, cara, desculpa. Não. Mas eu acho que muita dessa evolução também está associada à evolução da tecnologia também, né? É muito mais acessível ter um podcast e baixar um podcast. Eu lembro quando eu comecei a ouvir, foi por causa do Nerdcast lá em 2008 ou 2009. Lá se vão 11 anos. Era péssimo baixar. Tu tinha que entrar no site deles, escolher uma das versões do arquivo em MP3, de acordo com a qualidade do áudio que tu queria, e aí tu baixava e tinha que ouvir no Windows Media Player, ali no teu computador. Era péssimo, era difícil. Se tu queria, talvez tinha que colocar num MP3 para poder levar para fora de casa. Então era muito difícil. Hoje é muito fácil. O cara tem dados de internet no celular e ouve direto no Spotify sem atrito nenhum. Assim, é 2 toques e tu já tá ouvindo. Saudoso Windows Media Player. Quando eu era mais novo, eu descobri que no Windows tu pode trocar ícones de atalhos, mas não de programas. Então eu fiz um atalho do Windows Media Player, troquei o ícone pra ficar mais legal, renomeei como sala de música e deletei o arquivo original. E não só isso, eu salvei o atalho num disquete. E aí eu fui pra casa da minha tia e tentei abrir a sala de música no disquete e o atalho não achou nada. Sempre que alguém fala de Windows Media Player, eu lembro dessa história pra pensar que, putz, faz tempo, velho. 2008, não parece, mas, cara, lá se vão 12 anos, né? Maravilhosa história de alguém que não tem nenhuma noção de como funciona um programa de computador. Nenhuma. Pô, isso aí era na época do Windows 95, Windows 98, aquele PCzão branco enorme que tu botava uma capa por cima de noite pra não pegar pó. Isso aí faz um tempo, cara. Hoje em dia eu já entendo um pouco mais de como é que atalhos funcionam no computador. Aquele conteúdo que ficava amarelado. Isso, esse aí, meio bege, assim, exatamente. Mas aí também falando de produção de conteúdos, eu acho legal quando a gente olha aqui no Top Charts do Apple Podcasts, que eu acho que é o mais fácil de olhar alguma visão de como está o mercado de podcasts. Se a gente olhar aqui os principais programas, os principais podcasts, pelo menos metade deles já são produzidos por grandes produtores, ou pela grande mídia. Então se a gente olhar aqui, tipo, top 10, metade é tipo GNT, G1, G-Show, Globo, e só a outra metade que continua sendo pequenos produtores ou produtores independentes que começaram do zero. Então a gente já tem esse movimento que, por um lado, eu acho que tira um pouco a graça do podcast, que é desse negócio de ser uma produção extremamente indie, sabe? Ele tira um pouco o sabor de ser extremamente indie, mas ele possibilita o alcance de públicos diferentes, né? Eu perguntei pra minha mãe semana passada, sabe o que é um podcast? Ela falou, sim, me explicou tudo, e falou, tem uma menina da RBS, sei lá, de algum canal desses grandes, assim, Globo, não sei, que vive anunciando o podcast dela. Eu falei, louco, eu nem sabia que o pessoal tava anunciando podcast pela televisão, mas enfim. Então tem esse outro viés de alcançar um público que de outra forma não alcançaria. Eu concordo plenamente, eu não acho que seja uma coisa muito legal esses grandes estarem no topo do chart, mas por outro lado fortalece aquilo que a gente estava falando sobre as grandes empresas e a, entre aspas, grande mídia tá prestando mais atenção em podcast, né? Porque a gente tá aqui falando, podcast é uma coisa grande, podcast é uma coisa grande. Aí vai ver e só tem, tipo, pessoal indie fazendo, aí tu vai dizer, talvez não seja tão grande assim. Mas o que é tão legal é que, apesar dos grandes estarem fazendo, os pequenos também podem fazer. E podem fazer coisas muito semelhantes, né? Daqui a pouco eles têm um microfone que custa 10 vezes o preço do nosso, ou eles estão num estúdio muito melhor, então a qualidade vai ficar um pouco melhor pra quem escuta num super headphone, sei lá o quê. Então, assim, eu não tô dizendo que vão ser programas iguais, mas a gente consegue fazer coisas muito semelhantes em questão de conteúdo, em questão de formato. E isso é uma coisa que... é um clichê, mas isso é uma coisa que só a internet possibilita, né? Nós dois aqui tá fazendo uma coisa que a GNT faz, por exemplo. Então, isso é muito legal. Claro, eu acho que o saldo é positivo. Com certeza. Tipo, a presença deles faz com que o podcast como um todo seja muito maior. Com certeza. Né? Aquele negócio, tipo, não tá tirando uma fatia do bolo, tá aumentando o bolo, sabe? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal, porque talvez quando a gente olha pros top shows, né, pros principais programas de podcast, aparecem vários dessas grandes produtoras, tipo HBO, Globo. Eles aparecem muito porque eles têm muito mais divulgação. Eles podem usar os seus outros canais de mídia para divulgar os seus podcasts. Exato. Mas quando a gente olha nos top episódios especificamente que foram mais ouvidos, a gente vê bem mais desses independentes. Então talvez aqui a gente consiga ver que os indies ou os programas mais alternativos, digamos, eles conseguem reter mais o público, acabam chamando mais atenção individualmente do que o programa em si, que talvez o cara ouça 2 episódios e nunca mais. Exato, com certeza.
E tem outra também, que eu acho que seja talvez um dos motivos do podcast também estar crescendo, além de ser muito mais acessível, que é porque talvez ele esteja preenchendo esse último gap de conteúdo na nossa rotina. Porque hoje a gente tem tantas telas que já ocuparam os nossos outros espaços do nosso dia a dia. Então, tipo, de manhã a gente pega o celular na mão para ver as notícias, para ver o que a gente perdeu das últimas notificações. De meio-dia a gente assiste TV, de noite a gente assiste Netflix. E talvez o Spotify e os podcasts estejam ocupando esse espaço que faltava, que é tipo o trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Que é onde a gente não consegue colocar um vídeo, mas a gente consegue encaixar um conteúdo em áudio. Cara, esse é um ponto muito interessante. Agora eu tô pensando, essa semana passada eu comprei aquele Amazon Fire Stick, que é aquele negocinho que tu pluga na tua TV e consegue acessar YouTube e tudo mais. Tipo um Chromecast. Tipo um Chromecast, é. Então agora quando eu acordo eu já coloco no YouTube pra ver as notícias do dia anterior. Então assim, eu concordo plenamente com isso que tu tá falando. A gente não fica longe de tela. Falar isso há uns anos atrás era impressionante. Falar isso há menos anos atrás era clichê. Agora já é mais do que clichê. A gente tá sempre conectado. Sim, 100% a gente tá. É um clichê porque é verdade. As pessoas continuam falando isso porque continua sendo verdade. E isso que tu tá falando é muito real, assim, de preencher um gap no entretenimento ou na informação. E eu sei que comigo foi exatamente isso que aconteceu, assim. Foi assim que eu descobri podcast. Eu assisti um seriado na Amazon chamado The Boys, e naquele momento não tinha ninguém com quem eu pudesse falar sobre The Boys, e eu achei muito legal o seriado, eu queria conversar com alguém, e um amigo meu me falou, escuta esse podcast aqui, era do Nerdcast, inclusive, escuta esse podcast aqui, 2 horinhas os caras conversando sobre The Boys. Aí eu pensei, velho, eu vou parar 2 horas do meu dia pra escutar alguém falando sobre um seriado que eu já vi, não sei se eu quero tanto, assim. Aí eu botei no meu fone indo pra casa e, putz, velho, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu escutei, eu acho que eu demorei 2 dias pra escutar eles, porque a ideia era ir escutando só no caminho de casa, que dá uma meia hora, então ia ter conteúdo por semana inteira. Mas eu acabava que eu chegava em casa e eu botava no computador e continuava ouvindo, assim, porque eu pensei, putz, isso é muito legal, cara. Os caras são caras que tem muito background de gibi, de programa de TV, então eles sabem do que eles estão falando, eles falam com propriedade. E é muito interessante escutar eles falando sobre um assunto que eu me interesso. E foi assim que o podcast me pegou, assim. Aí eu comecei a pedir recomendações de podcast para outras pessoas, inclusive tu, que escuta podcast desde a época dos dinossauros. E aí eu comecei a escutar outras pessoas e tudo mais. Então foi assim que... Podcast raiz. Podcast raiz, com certeza. Então foi assim que me pegou, por exemplo. A gente tem histórias bem diferentes, relações bem diferentes com o podcast. E comigo foi exatamente isso que você está descrevendo, que aconteceu, que me pegou e que me fez gostar de podcast. O podcast tem essa sensação de ser amigos falando contigo, né? Por mais que tu não esteja participando da conversa, eu acho que por ser algo extremamente independente e alternativo, parece realmente que são os teus amigos que se juntaram para discutir sobre The Boys, nesse caso, e tu tá ali ouvindo a conversa sem poder responder. Sim, eu me pego concordando com eles direto, assim, mas enfim, com certeza. Tá, mas tem a questão do investimento, que a gente falou aqui que diversos grandes produtores e grandes empresas estão investindo e a gente não está investindo nada. Certo. O que não é necessariamente porque a gente não quer, mas é porque também a gente não sabe se isso vai dar certo, se isso é o que a gente quer fazer. Uhum. A gente quer, de fato, gastar esse nosso tempo e depois gastar o nosso dinheiro com isso. Com certeza. E aí, tu viu que eu te mandei o vídeo do Casey Neistat, que é um vlogger muito famoso nos Estados Unidos. Eu vi. E em 2018 ele começou a fazer um podcast com a esposa dele, a Candice. E quando eu acompanhava o vlog dele, foi bem nessa época aí, em 2018, quando ele ia começar a gravar, ele tinha vários episódios sobre eles se prepararem para esse podcast. E dava pra ver que eles faziam investimentos absurdos, e tipo, montar um estúdio inteiro, comprar uma mesa de som, comprar microfones caríssimos e fones de ouvido e todo o negócio. Então, tipo, eles estavam fazendo um negócio muito grande, com um investimento muito grande, e não chegou a fazer 1 ano de episódios. Então, tipo, eles já não estão mais fazendo, né? Pra depois desistir, sabe? Uhum. Eu acho que foi justamente por não ter sido algo orgânico, de tipo, vamos produzir algo especificamente para isso. Uhum. E aí depois de 1 ano eles foram meio que perdendo a vontade de fazer isso, foi perdendo a graça e todo aquele investimento, sei lá pra onde foi, sabe? Tá, entendi. Foi por isso que tu me mandou o vídeo do cara, então. Eu assisti o vídeo inteiro, aí o resto do vídeo meio que não tinha nada a ver com isso, assim. Eu fiquei pensando, por que o Pedro me mandou assistir isso aqui? Ele tava tricking um amigo dele a comer um hambúrguer vegetariano, sei lá. Agora eu entendi melhor. Tá, bem interessante. Mas isso eu acho que é um outro argumento a favor da questão do timing que a gente estava falando, né? Porque eu acredito que provavelmente para fazer um podcast... Quando é que tu falou que ele fez? 4 anos atrás, 3 anos atrás?
Provavelmente a infraestrutura que precisava naquela época era um pouco mais cara do que a de hoje, né? Porque os processos vão ficando mais fáceis, assim. Por exemplo, eu comentei antes que eu tenho um canal no YouTube. A gente conseguiu gravar os vídeos tudo em uma qualidade super boa, tipo HD e tal, que é uma coisa impensável na década passada, por exemplo. Nós não precisamos nem ir tão longe, assim. Há poucos anos atrás não tinha uma câmera sensacional no celular. Então, com certeza, a tecnologia vai ficando mais acessível, mais barata, que é uma coisa que a gente já tá batendo nessa tecla desde o começo, mas volta naquela questão que a gente tinha comentado sobre ser o ano do podcast. Mas bem interessante, é legal ver que tem outras pessoas fazendo outros approaches. Uma pena que ele fez um pouco e já parou, tendo investido isso aí tudo. No vídeo que tu me mandou, ele tá construindo o estúdio. Eles deram passos bem largos, assim, aparentemente. Exato. Mas acontece. A produção de conteúdo sempre tem que ter algo meio orgânico. E se comparar com o vlog dele, por exemplo, ele começou de uma forma muito orgânica, fazendo edições do jeito que ele achava legal e contando a vida dele do jeito que ele achava que tinha que contar. E aí o negócio aconteceu porque, no fim das contas, fez sentido. Era o hobby dele, ele gostava e ele continuou. E não foi meio que a mesma coisa que ele fez pro podcast, ele meio que forçou pra criar esse negócio, sabe? E aí, claro, teve todo esse patrocínio do próprio Anchor, então, tipo, ele meio que virou um job, sabe? Não um hobby. Sim. No nosso caso, voltando lá pra pergunta do começo, né, de por que a gente tá fazendo isso, eu acho que é muito por um hobby, assim, a gente tá fazendo por diversão. A gente não tem nenhum grande objetivo. Com certeza, né? Agora, se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, só o tempo dirá. Eu apostaria que é uma coisa boa, né? Afinal de contas, primeiro que a gente não tem nada a perder, já dizia Bob Dylan, quem não tem nada a perder. E a gente tá fazendo isso porque a gente quer, porque a gente gosta. E também essa questão de ser orgânico, né? Como você tinha comentado, não ter uma pauta a seguir, uma pauta, às vezes, criada por alguém que tem outros interesses em mente, enfim. Isso aí é uma grande discussão da grande mídia que nós não vamos entrar, pelo menos não no nosso primeiro episódio. De repente, mais pra frente, mas não agora. Mas, enfim, falando sério, essa questão da gente poder construir tudo desde o zero e falar o que a gente quer falar, eu acredito fielmente que isso seja uma coisa boa, né? E não uma coisa ruim. Tá começando do zero como duas pessoas físicas, eu acredito que isso só traga benefícios. Eu acho que também a gente tá fazendo isso pra ter uma desculpa pra conversar. Também. Eu acho que durante a faculdade a gente tinha muito essas conversas que a gente tá propondo fazer aqui no podcast. Verdade. De escolher um tema e ficar discutindo, a gente fazia isso muito, de ficar uma noite inteira discutindo um assunto. Verdade, é verdade. E que desde então a gente nunca mais fez isso. Então acho que é um pouco uma desculpa saudosista, talvez. Talvez. E tentar trazer nostálgica. Alguma coisa, tentar trazer de volta de uma forma, um novo formato, sei lá. Nostalgia bate forte, né? Aqui são dois caras que jogavam Spider-Man no Nintendo 64 em pleno 2010, 2011. Então, nostalgia fala alto com a gente. Mas sim, com nostalgia certeza. O cara que joga Tibia até hoje. Cara, né? Tibia, a gente vai fazer um episódio sobre Tibia, porque Tibia é um jogo sensacional, um jogo de 25 anos de idade, tá? É um jogo imortal. E perdura aí, com certeza, por gerações, é um jogo fantástico. Mas sim, é verdade, a gente tinha essas conversas, a gente almoçava junto todos os dias durante o que? 3 anos e meio, né? Que o nosso horário de almoço era o mesmo, então foi muito tempo mesmo, conversando bastante, se vendo todo dia e tudo mais, e aí do nada, quando a faculdade acaba, né, a pessoa meio que some da vida do outro, assim. No nosso caso mesmo, que a gente quisesse muito fazer alguma coisa contra essa ordem natural das coisas, ficou muito mais difícil, porque eu mudei de país, então, com certeza, é uma desculpa pra gente conversar. Falando sobre o futuro do podcast agora, qual é o próximo passo? Porque eu já vejo alguns podcasts de fora, pelo menos, que eles fazem versões em vídeo. Geralmente são esses podcasts que a galera tá no mesmo estúdio, e aí eles estão gravando junto, então eles colocam convidados, eles colocam algum vídeo na tela. Acho que foge um pouco do formato do podcast, mas seria um podcast em vídeo. E também tem um outro ponto que eu queria trazer, que é uma ideia de quase um YouTube descentralizado. Porque hoje o YouTube pertence a uma empresa só, o YouTube. E os vídeos que estão lá estão todos presos ao YouTube e aos termos de uso e serviço dele. E o podcast, por outro lado, tem esse formato completamente descentralizado, em que qualquer um pode criar a sua própria lista e aí jogar nesses outros serviços que vão distribuir. Então, talvez tendo vídeos, talvez a gente comece a ter um formato que são descentralizados e acessíveis, que nem o podcast, e que não estão sendo controlados só pelo YouTube ou por uma empresa específica. Tá, são pontos bem interessantes esses teus. Vamos por partes. Essa questão de podcast em vídeo, eu acho um pouco esquisita, cara, porque se a gente for pensar um pouco na nomenclatura, então de repente tinha que se chamar, sei lá, videocast, e aí tu virou um programa de TV ou um vídeo do YouTube, sabe? Era um vlog.
Um vlog, porque assim, não adianta eu escrever um livro e querer botar na parede do museu dizendo que é uma pintura escrita. Não, entendeu? É a mesma coisa que um podcast com vídeo. Eu acho um pouco estranho. É uma coisa ruim? Não necessariamente, com certeza não. Eu já vi alguns, inclusive, que eram programas de entrevista e tudo mais, alguns interessantes até. Mas ou é um podcast ou não, assim, eu acho que podcast com vídeo eu acho uma coisa meio estranha, assim. Eu já ouvi podcasts de pessoas que introduzem conteúdos extras comentando sobre eles e colocando no site ou na página do Instagram. Isso eu acho interessante. Por exemplo, eles estavam falando sobre uma camiseta que a mulher tinha, ela falou, vou postar no Instagram, e tu tá ouvindo o podcast, tu abre o Instagram, olha a camiseta e tal. Isso eu acho legal, assim, botar um conteúdo. Isso é uma coisa que a gente vai tentar fazer, né? Tudo que a gente discutir, a gente colocar os links na descrição, pra quem quiser acompanhar a discussão e entender o que a gente tá falando. E eu acho que sempre os vídeos eles têm que ser um complemento, porque o formato primário do podcast é áudio. E aí se tiver um vídeo, pode ser legal, pode ser um extra, mas tem que funcionar só com o áudio. Isso, com certeza. Assim, a gente não tá dizendo de maneira nenhuma, pelo menos eu não, acho que tu também não, pra essas pessoas que fazem podcast com vídeo pararem de fazer o que elas estão fazendo ou qualquer outra coisa que seja, de maneira nenhuma. Qualquer coisa que funciona e que agrada ao público e tudo mais, e que tem um lugar na mídia é bacana. Eu só tô falando que eu particularmente acho meio estranho chamar isso de podcast, porque meio que não é, assim. Mas essa questão de colocar um conteúdo extra eu acho bem legal. E isso aí que tu falou sobre o YouTube, ser o dono de tudo que tá no YouTube, isso é bem mais real do que as pessoas imaginam. Assim, quem nunca trabalhou com vídeo, com áudio, com conteúdo de qualquer forma, não imagina que as pessoas que... Quer dizer, às vezes imaginam, mas não tem todos os detalhes, assim, por trás, que quem tem um canal no YouTube tá ganhando dinheiro com aquilo ali. Pra muita gente é o trabalho mesmo. E se o YouTube decide que tu não vai mais ganhar dinheiro, tu não vai, entendeu? E eles têm alguns motivos bem curiosos, assim. Até eu tava ouvindo uma entrevista sobre um cara que é youtuber e a conta dele foi banida e ele parou de receber dinheiro e parou tudo e perdeu o acesso. E o motivo era porque aparentemente ele tava copiando ele mesmo. Você está copiando fulano, e tipo, ele era o fulano, e aí ele ficou tentando explicar e tudo mais, e nisso ele ficou perdendo toda a monetização que tem por trás e tal. Então assim, é uma coisa boa, é uma coisa ruim, o YouTube ser dono de tudo, o Google, enfim, é difícil dizer se é bom ou ruim, mas eu sou mais da ideia de que se a pessoa está produzindo conteúdo, ela deveria ter um pouco mais de propriedade sobre aquele conteúdo, não necessariamente 100%, ela está usando o serviço do YouTube para divulgar, mas eu acho que ela devia ter um pouco mais de controle, assim, e realmente, isso o podcast te dá bem mais controle sobre o teu conteúdo, né? Total, o conteúdo é teu, tu mesmo está distribuindo como tu achar melhor, e por outro lado o YouTube é ele que decide como vai ser distribuído, é o algoritmo que decide quem vai ver ou não, quem vai receber a recomendação desse vídeo, enfim. E de novo, não que isso seja necessariamente ruim. Num formato descentralizado, é maravilhoso para as pessoas que fazem um uso legal disso, mas também é acessível para quem quer fazer coisas ruins com esse formato e divulgar talvez informações falsas, enfim. Não, com certeza. No YouTube da vida existe um certo controle, ou pelo menos eles, como uma empresa, tem que responder para certas legislações e regulamentações, enfim, que um formato completamente descentralizado pode simplesmente ignorar. Não, o YouTube é uma ferramenta fantástica, como tu falou, essa questão de vídeos recomendados e tudo mais, às vezes tu vai linkando um vídeo no outro e quando vê tu gastou 2 horas no YouTube. E isso não é uma coisa ruim de maneira nenhuma, o YouTube é uma ferramenta fantástica, assim. Não é nesse ponto que a gente tá entrando, a gente não tá aqui falando o YouTube é mau, ou o YouTube é ruim, ou o YouTube é inútil, não, jamais, o YouTube é fantástico. A gente tá conversando sobre centralizado versus descentralizado. Eu uso mais do que eu deveria. Não sei se eu uso mais do que eu deveria, mas eu tenho usado bastante, assim, porque meu cachorro comeu o cabo da TV a cabo, então agora eu só consigo ver notícias pelo YouTube. O que é tranquilo, assim, porque eles já cortam exatamente o que eu preciso saber. Eu tô assistindo o primeiro-ministro falando sobre Covid-19 e eu vejo um vídeo de 8 minutos que o YouTube já deixou pronto ali pra mim, eu não preciso estar esperando pra ver ao vivo e ter que ver um programa de 1h30 de duração. Então, eu gosto muito do YouTube, eu tenho usado cada vez mais pra mais coisas, assim, eu gosto muito dele, mas eu também gosto bastante dessa ideia que tá falando sobre descentralizado. Agora, essa questão que tu comenta de podcasts com vídeo poderem substituir, entre aspas, o YouTube como a principal plataforma de vídeo e ser uma plataforma descentralizada, assim, como se o futuro do podcast fosse implementar vídeos e trazer a descentralização pro YouTube. Não sei se é exatamente isso que você está falando, mas não pro YouTube, para esse cenário, né? Trazer uma descentralização para esse cenário e desbancar, entre aspas, o YouTube como um monopólio da coisa toda. Aí eu já acho que é um pouco demais, assim, não sei, daqui a pouco a gente volta em 5 anos para esse episódio e fala, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu não acho que seja por aí. Eu tô aqui viajando muito além. Sim.
do que dá pra prever, até porque eu não entendo nada desse assunto. Não entendi que a gente nada. sabe, a gente jogou aqui nos episódios. Não é assim, pô. Não é assim, pô. Cara, tu escuta o podcast há uma década e a gente deu uma pesquisada bem além do que a gente já sabia pra estar falando aqui, então também não é assim, pô, não sei nada. Não, só sei que nada sei. Ok, quanto mais sei, nada sei, enfim. Acho bem justo essa tua posição, mas enfim. Eu acho que é uma conversa bem interessante, assim, pra onde que o podcast vai, né? Eu acho que a chance é muito maior de ele ir pra onde foi o YouTube lá no começo, que é acabar se rendendo, entre aspas, pros grandes, né? Que hoje o YouTube é propriedade de uma das maiores empresas do mundo. Isso a gente já tem visto o podcast andar para esse caminho, assim, de empresas grandes estarem comprando canais ou investindo nos seus próprios canais. Então eu acho que faz muito mais sentido, porque assim que as grandes mídias começam a ver que o dinheiro tá lá, elas vão se interessar, isso é lógico. Mas eu também acho que os índios, ou os pequenos, ou o pessoal como nós dois aqui, ou o vizinho, ou enfim, vão ter o seu espaço no ambiente. Basicamente o que eu tô falando é que vai crescer pros dois lados, e isso é fantástico, e é o que os dados apontam, e eu acho que é pra aí que a coisa vai. Tá, mas o que realmente interessa é pra onde a gente vai. Tu acha que a gente vai durar quantos episódios? Quantos episódios a gente vai durar? Cara, com certeza mais de um, porque o primeiro já tá aí no ar. Primeiro se contar o episódio que não vai ser colocado ao ar. Então esse já é o segundo. Aquele primeiro. Sabe que eu tava ouvindo aquele primeiro que a gente fez pra teste de som e não tá tão ruim assim, cara. A gente falou umas coisas interessantes. Tô não é que a gente riu muito, assim, de ficar. Mas a gente falou umas coisas interessantes, assim, até. Também são dois abobados falando no microfone. Dois abobados total, cara. Tudo vira piada com a gente, né? Quando eu tava catando aquelas fotos, aquelas coisas no Facebook lá que eu comentei antes, eu achei uma foto tua lendo uma embalagem de polentina. Eu não sei se você lembra dessa foto, mas é uma foto que por anos, velho, toda vez que eu olhava, eu ria muito. E é tu sentado numa mesa com um pacote de polentina na mão, lendo a embalagem. Eu sei quando que a gente tirou essa foto. Claro que tu sabe, cara. É aquela massa pronta pra fazer polenta em casa. Porque a gente falou que ia fazer esse vlog de culinária e a gente tava vendo as coisas que eu tinha em casa. E era tipo uma polentina e um frango congelado. E era tipo, meio que só isso, assim. E aí a gente cozinhou um negócio e deu uma fumaceira, porque a gente não sabia cozinhar muito bem. E aí eu tirei uma foto do prato final e coloquei no Facebook falando, vem coisa boa por aí. Tu falou, fica esperto, um negócio assim. E no fim a gente nunca fez nada, tá ligado? Não veio nada. Então isso aí foi só pra adicionar naquilo que eu listei lá no começo, todas as coisas que a gente quase fez, porém não fez. Eu acho que então, com essa nota super positiva, eu acho que a gente finaliza o primeiro episódio. Pera, só pra finalizar, vamos chutar então. Quantos episódios a gente vai durar? Vai, chuta. Cara, vamos botar... Eu acho que a gente vai longe, cara. Eu acho que a gente vai longe. Assim, eu não vou chutar assim, número de ouvintes nem nada do tipo, mas o número de episódios eu acho que a gente vai longe, cara. Vamos pensar, um por mês... Não, um por semana... Seriam 4 por mês, se a gente for jogar até o fim do ano, vai dar uns 40. Vamos colocar uns 30 e poucos aí. Aí lá pro dezembro a gente dá aquela folguinha pro Natal e não volta nunca mais. Sabe aquela folguinha? Eu tava escrevendo um livro, eu tirei uma folguinha de uma semana em janeiro e não voltei ainda. Então vou colocar 30, vai, 30. Tu tá bem positivo. Eu acho que chutando alto... Sai 10, hein? 10? Chutando alto? Mas o que tu acha que vai pegar? Tu acha que vai faltar tema? Tu acha que vai faltar... A gente vai começar a fazer outra coisa, vai ter tipo essa folguinha do Natal, só que um pouco antes, e aí nunca mais. E aí vai ficando, tipo, vamos marcar aquele churrasco? Vamos! E aí nunca mais, tipo, a nossa viagem pra Buenos Aires, nunca mais. A viagem pra Buenos Aires foi massa, mas a gente nunca mais fez nenhum. Vamos tentar evitar os hiatos, assim, se a gente estiver meio ocupado ou meio cansado, a gente faz um episódio de 15 minutos e tal. Porque é o hiato que mata, cara, o hiato mata o cara. Eu também, quando eu saí da faculdade, eu falei, não, daqui a um ano eu vou fazer um mestrado. Isso aí faz o que? Quantos anos? Nunca fiz nada. Resiliência e persistência. Com certeza, garra, determinação, foco e fé, vamos longe. Mas enfim, vamos fazer a média aí. Então tu chutou 10, eu chutei 30, a gente coloca 20 e vamos ver. Se fizer 20, a gente tá no lucro. Se fizer 20, a gente tá no lucro, exatamente. Beleza, velho. Então acho que por hoje era isso que a gente tinha a falar. Qual foi a pergunta do começo? A pergunta do começo foi o que é um podcast, pra que ele serve e por que a gente tá aqui. Eu acho que a gente respondeu tudo. Eu acho que a gente respondeu legal. O que tu acha? Dentro da nossa capacidade, eu acho que sim. Dentro da nossa capacidade. Beleza. Pra onde chega? Então tá, velho. Prazer em falar contigo. Tchau. Valeu. Tchau.